Oi, pessoal! Eu me chamo Sofia, sou graduanda em Filosofia pela UFSC e esse é um projeto para divulgar a filosofia da epidemiologia. O meu colega Renan Zimmer também apresentará outros vídeos dessa série e nós estamos sob a supervisão do professor Ivan Ferreira da Cunha. E por que fazer filosofia da ciência? Bem, no primeiro momento a gente pode dizer que ela nos ajuda a pensar criticamente acerca da ciência, ao abordar o que é o método científico, o que são viés de confirmação, ao tentar desmistificar a imagem do ou da cientista, também sobre como se dá o seu desenvolvimento ao longo do tempo, como ela constrói esse conhecimento, qual é o seu papel e seu impacto social, político, econômico e também, claro, sobre a própria natureza da atividade científica. Um dos debates mais famosos e disseminados dessa área são sobre a demarcação do que é ciência e do que não é ciência. Quando falamos sobre a aceitação da ciência, nos deparamos com uma certa polarização. De um lado, a gente tem o deferencialismo, em que há uma tendência excessiva em aceitar toda afirmação feita pela ciência, geralmente com base no apelo à autoridade. Por exemplo, alguém aceita uma afirmação X apenas porque uma autoridade disse que é o caso que X. E do outro lado, a gente teria o cinismo, que é uma desconfiança exagerada da ciência, como se ela fosse pretensiosa ao querer nos dizer como é o mundo, e então facilmente aceitam críticas à ciência, mesmo aquelas sem fundamento. Cada uma dessas atitudes, é claro, tem suas particularidades e argumentos. Uma das autoras contemporâneas proeminente nessa discussão é a filósofa britânica Susan Haack, que inclusive cunhou esses termos. Mais até que qualquer outra ciência, a epidemiologia está fortemente presente na mídia. Quando falam, por exemplo, se o ovo faz bem ou mal, ou se um remédio é ou não a cura para uma nova doença, essas informações devem se basear em estudos epidemiológicos. Mesmo assim, o termo epidemiologia ainda parece algo muito distante, e essa é inclusive uma das motivações para esse projeto. Bem, já que a gente está enfrentando o cenário pandêmico da Covid-19, achamos relevante fazer um comentário sobre essa situação. Vocês devem ter acompanhado a saga da hidroxicloroquina e como isso gerou muita confusão. Em tempos como esse, os estudos são feitos com muito mais agilidade, muito mais rapidez, porque a busca por uma vacina é urgente. Dessa forma, a revisão de artigos, como a revisão por pares, fica muito mais difícil de fazer e saem mais estudos que, por vezes, não cumprem os requisitos básicos de testagem e experimentação, que iremos abordar mais à frente. Sobre a importância de desvencilhar a imagem do ou da cientista da ciência, temos o caso do Nobel de Medicina Luc Montagnier, que recentemente fez declarações anti-vacina e veio à tona dizendo que o coronavírus seria uma criação de laboratório da China. Suas alegações foram duramente contestadas pela comunidade científica, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda usam de sua autoridade para se apoiar numa opinião infundada. Em meio à crise de informações que a gente vive, uma situação que vivenciamos aqui no Brasil é o desmonte da área de humanas, com a prerrogativa de que elas não oferecem contribuição para a sociedade. Porém, para se fazer estudos epidemiológicos, é preciso também fazer consultas demográficas, analisar o perfil dos grupos de teste como condições de moradia e saúde, e além da importância já dita sobre filosofia da ciência, também há de se tratar questões sociológicas de quem são os mais afetados, o porquê e o que seria razoável fazer, bem como questões econômicas sobre o cenário pós-pandemia, questões históricas de como se constituem e se articulam as estruturas sociais e como contextualizar esses debates. Exige uma interdisciplinariedade. Enfim, a área de humanas não só tem muito que contribuir, como também é parte essencial desse processo. O material que vamos utilizar é o livro Philosophy of Epidemiology, do Alex Broadbent. Ele é o atual reitor da Universidade de Joanesburgo e é especialista em filosofia da medicina, da epidemiologia e da ciência. Apesar de ter sido publicado em 2013, esse tema é ainda muito pouco explorado na filosofia, então a gente espera que chame mais atenção agora. Também traduzimos o glossário, caso vocês queiram consultar alguns dos termos mais técnicos. E essa pintura na capa do livro se chama A Peça de Azov.
Ela foi pintada em 1630 pelo artista francês Nicolas Poussin e retrata um surto de peste bubônica que teve na Itália entre 1629 e 1631. Nesse trecho do prefácio, ele diz um pouco sobre qual é a intenção do livro. A experiência me desiludiu da ideia de que os filósofos podem pensar em todos os problemas filosóficos, e me convenceu da importância filosófica de me envolver com contextos práticos e profissionais. A nota do editor foi escrita pelo professor de Filosofia da Ciência da Universidade de Leeds, Stephen French, que inclusive tem uma forte parceria com o Brasil. Nesse trecho que a gente extraiu do prefácio, French fala sobre a epidemiologia não se encaixar na abordagem tradicional que a filosofia tem de ciência, citando que ela não se apoia somente em experimentos controlados, mas também em estudos observacionais. E isso, inclusive, segundo ele, é fonte de uma confusão entre a forma como a física funciona e a epidemiologia funciona. Então, a chamada virada experimental que a filosofia da ciência teve nos últimos 30 anos não se encaixaria bem aqui. Essa fala, então, aponta para uma necessidade de acomodar a epidemiologia de forma adequada na filosofia. No primeiro capítulo, o autor dá a seguinte definição de epidemiologia: é o estudo da distribuição e determinantes de doenças e outros estados de saúde na população humana por meio de grupos de comparação com o propósito de melhorar a saúde na população. Ou seja, se buscam certos dados de saúde da população, investiga-se suas causas e efeitos através de grupos de pessoas, com algumas formas de experimento que a gente vai ver mais pra frente, e tudo isso com o objetivo de melhorar a saúde como um todo. Por ser ainda um campo emergente, o seu estudo seria benéfico para a gente saber como acomodar da forma mais adequada a epidemiologia tanto nas ciências como na filosofia, e também buscar defendê-la como uma ciência por si, com suas especificidades e diferenças de outras disciplinas. É por essa razão também que os problemas filosóficos em epidemiologia devem se diferenciar daqueles, como exemplo do autor, problemas da estatística. E essa é inclusive uma das intenções do livro. Nesse primeiro capítulo do livro, o autor apresenta 6 razões para interesse filosófico, que é basicamente uma apresentação superficial dos tópicos que serão abordados nos capítulos seguintes. Por isso, não vai haver aqui um aprofundamento grande, que pode gerar dúvidas, que a gente vai resolver só mais pra frente, e é muito mais como uma exposição para ver se vocês têm interesse ou não nos tópicos. Na definição de epidemiologia que vimos, se fala em causas e efeitos, e esse é um ponto crucial em que a filosofia se intercala com a epidemiologia: causalidade. Exemplos que o autor dá para isso são as descobertas de que fumar causa câncer, ou que uma deficiência nutricional não é uma doença que afeta apenas os que vivem na pobreza, mas que é causada por uma dieta deficiente. E essas descobertas envolvem a identificação de causas a partir do que chamam de exposições e resultados. Então, o interesse de epidemiologistas é na causalidade. Estudam sobre o que é isso, como ela se dá, que relações podemos estabelecer, e tudo isso é um interesse comum da filosofia. Como sugerido antes na nota do editor, a gente tem um problema ao acomodar a epidemiologia na abordagem filosófica padrão da ciência. O autor diz o seguinte: a epidemiologia faz uso central de métodos observacionais, isto é, métodos que não envolvem experimentos controlados. 2 das mais importantes famílias de estudo, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle, não envolvem qualquer intervenção por parte do investigador. O que acontece aqui, então, é que, em geral, a ciência é tratada na filosofia como executando experimentos controlados, onde a gente sabe que variáveis estão agindo, como é o caso de simulações em laboratórios de física ou em experimentos químicos. Só que na epidemiologia esse nem sempre é o caso, de forma que esse entendimento não é adequado aqui. Ainda em outro trecho ele diz: filósofos e filósofas têm feito muito sobre o papel da intervenção na ciência, e isso seguramente caracteriza experimentos como o termo é usualmente entendido. Mas em epidemiologia, inferências são frequentemente traçadas sem intervenção e, logo, sem experimento. Aqui vale notar que, é óbvio, frequentemente não significa sempre,
Então, em epidemiologia também existem experimentos controlados. Basicamente, no caso dos estudos clínicos randomizados controlados, os indivíduos são separados aleatoriamente em 2 grupos. Um dos grupos recebe o tratamento que está sendo testado e o outro recebe um placebo ou mesmo nenhum tratamento. Então, a segunda razão para interesse filosófico seria sobre se a randomização dos grupos tem uma equivalência epistêmica com experimentos que são verdadeiramente controlados. E essa seria uma questão metodológica digna de atenção filosófica. Aqui, por equivalência epistêmica, a gente entende algo como tem o mesmo valor de conhecimento, ou seja, se a randomização produz conhecimento de forma equivalente aos experimentos controlados. A quarta razão é de que a epidemiologia não tem um domínio próprio de teoria, como as outras ciências têm. Por exemplo, a gente sabe que a biologia tem a teoria darwiniana de evolução, a física tem a relatividade geral, restrita, mecânica clássica, quântica, a química tem os modelos atômicos e por aí vai. Então, segundo o autor, a epidemiologia descobre as relações causais e as repassa para outras áreas a fim de adequá-las numa estrutura teórica. Ou seja, a descoberta de que o cigarro causa câncer pertence agora às ciências biomédicas. Então, os erros na epidemiologia geralmente são corrigidos através do método, ao invés de ajustar uma teoria de fundo, como aconteceria caso a biologia descobrisse que Lamarck estava certo, ao invés de Darwin. Então, segundo o autor, os métodos de epidemiologia são tão adequados para examinar a relação entre os níveis de uso da internet e as taxas de suicídio, quanto para estudar como a prevalência do gene BRCA1 se relaciona com a incidência de câncer de mama. O que acontece aqui, então, é que o domínio de interesse da epidemiologia é ainda muito amplo. A princípio, o que interessa seriam as coisas com relevância médica, ou seja, que se relacionam com as noções de doença e conceitos relacionados. Basicamente, a epidemiologia conta coisas e depois tira conclusão ao comparar essas diversas contagens. Mas o que pode ser contado é ainda muito abrangente. Então, seus métodos, eles podem ser aplicados para além das questões clinicamente interessantes ou que merecem atenção médica. Mas já que nem todas as coisas que podem ser contadas e comparadas pela epidemiologia têm relevância médica, a expansão do limite dessas coisas é ainda uma questão digna de interesse filosófico. Ou seja, a gente pode pensar sobre onde é possível traçar um limite do que a epidemiologia trata e do que não trata. Medir o nível de uma doença na população é fundamental em epidemiologia, mas isso requer que a gente pense na população como se fosse uma entidade que carrega certas propriedades. E isso pode levantar algumas questões interessantes, como, por exemplo, pensar em populações como entidade é puramente uma ferramenta, ou seja, algo instrumental para que se obtenha resultados, ou, de fato, as populações carregariam propriedades? Como as propriedades da população se relacionam com as propriedades dos indivíduos? E que inferências de uma para outra são permissíveis ou, até mesmo em alguns contextos, eticamente ou legalmente garantidas? A sexta e última razão para interesse filosófico seria o aspecto da epidemiologia de que suas apostas são altas, ou seja, ao fazer inferências existem consequências para a saúde. O autor diz então que falhar em fazer inferências corretas pode ser tão mais danoso quanto fazer inferências erradas. Para isso, ele cita o caso do HIV. Ele diz que não dizer que HIV causa AIDS, quando de fato causa, poderia ter sido tão perigoso quanto apontar uma causa errada. Essa questão ela tem uma importância tanto epistêmica, ou seja, relativa ao conhecimento, como também importância moral. Há aqui questões a pensar sobre as atitudes científicas em relação aos riscos epistêmicos, ou seja, como o conhecimento gerado pelos estudos epidemiológicos pode ser aplicado da melhor forma possível. É isso, muito obrigada por assistir até aqui, e o próximo vídeo será apresentado pelo Renan sobre o capítulo 2, Bases Filosóficas e Epidemiológicas. Até!